Veja bem, a palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 6. Esta palavra, ela nos alerta para o momento das tentações. E o objetivo de nos estarmos consagrando é esse, porque muitas das vezes a pessoa pensa estar de pé, e aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então nós temos que ter um cuidado para não cair nas tentações, não fazer a vontade da carne, mas sim a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear também ceifará. Então nós estamos nesse propósito de semear o que é bom, semear o que é espiritual, para que possamos também colher o que é espiritual, colher o que é bom, da parte de Deus. Na mensagem do 5º dia, a gente pregou em Salmos, falando sobre o quanto Deus é bom e o que fazer para alcançar a bondade de Deus. Então nós estamos aí nesse propósito, buscando nos consagrar, buscando entrar na presença de Deus, buscando andar em espírito, e alcançar a salvação, alcançar uma vida que condiz com a vontade de Deus. Quem é que não tem o desejo de se consagrar, de ter realmente uma vida com Deus? Mas agora, quais são aqueles que buscam fazer o que é necessário para ter esta vida com Deus? Porque querer todos querem, mas não é simplesmente querer, não é simplesmente dizer eu quero, eu tenho. Não, nós precisamos perseverar para alcançar esta vida. E como pastor, eu tenho buscado para que as ovelhas venham estar tendo essa vida, uma vida em abundância, uma vida na presença de Deus. Deus colocou esse propósito no nosso coração, esse propósito de santidade, esse propósito de estar se consagrando a Deus para entrar na presença dEle, para estar na presença dEle, para caminhar na presença dEle. Isso é maravilhoso, porque estar na presença de Deus é muito bom, andar na presença de Deus é maravilhoso. Quem anda na presença de Deus colhe bons frutos, quem anda na obediência a Deus colhe bons frutos. E a gente sabe que a vontade de Deus é essa, é que nós estejamos fazendo a sua vontade. Veja bem, Deus vai nos dar um exemplo aqui em Gênesis, falando com Caim, sobre uma situação que Deus percebe que Caim não estava muito bem na sua vida espiritual. Que com certeza Deus percebe, porque Ele sonda o nosso coração, Ele conhece os desejos do nosso coração, e Ele sondando no seu cuidado a vida de Caim, de Abel, Ele percebe que o inimigo estava trabalhando na vida de Caim, trazendo maus desejos, trazendo até Caim as tentações para estar destruindo com a vida de Caim. E Deus, percebendo isso, Deus vem até Caim, porque Deus vê o semblante de Caim, Deus vê que Caim não andava com bons pensamentos, que as ideias de Caim não eram boas, então Deus vem alertá-lo. Nesse propósito de hoje, isso é um alerta para nós, aonde que Deus nos mostra o perigo, nos mostra a necessidade de santificar, nos mostra a importância de estarmos nos sacrificando, de estarmos andando aí em comunhão com Deus. Veja aqui em Gênesis 4, a partir do versículo 6, olha o que vai dizer o Senhor. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus vem até Caim e diz para ele: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Deus percebe que Caim estava irado. Alguma coisa incomodava Caim. E a gente sabe aqui, pela leitura do texto, que Caim, ele estava com inveja do seu irmão. Ele estava irado porque de repente Deus tinha aceitado a vida de Abel, a oferta de Abel, e não tinha aceitado de Caim. Então Deus vem e nesse momento Deus percebe que a inveja, o fruto do mal, entra no coração de Caim para o destruir.
Então o mal vem com esse objetivo, para nos destruir através de escolhas e atitudes que nós mesmos tomamos. Então nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, devemos ter cuidado com isso, e Deus vem alertar Caim sobre esse perigo. E olha o que Deus vai dizer no versículo 7, se procederes bem. Deus vai dizer para Caim que se ele procedesse bem. Então, dependendo da forma que a gente procede, se procedermos bem, vamos colher o que é bom, mas se procedermos mal, com certeza a maldição será sobre nós, a maldição da desobediência, a maldição da rebeldia, a maldição das más obras, porque o homem colhe aquilo que planta. Então Deus fala para ele, se procederes bem, alertando ele, antes que ele viesse a proceder mal, Deus chega para ele e diz, se procederes bem, dá o aviso, né? E diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Olha para você ver, Deus diz para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Eu e você, se nós praticamos a vontade de Deus, se andamos na obediência de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo o que é certo, nós não vamos escolher o melhor de Deus, não vamos escolher o que é bom, não vamos ser aceitos. Se obedecermos a Deus, se andarmos nos seus caminhos, nós não vamos ser salvos, porque a salvação, o benefício de Deus está condicionado à obediência à sua palavra. Então Deus dando a palavra a Caim, ele diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito, é certo, não tenha dúvida que se você proceder bem, você vai ser aceito. Você, né, a exemplo do que falou aqui, se procederes bem, não é certo que serás aceito. E diz também, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha para você ver, dois extremos, se você proceder bem, serás aceito. Porém, se você proceder mal, o pecado jaz à sua porta. O pecado vem com o objetivo de trazer o que? Maldição. Então diz assim, eis que o pecado jaz à sua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha para você ver, o pecado do desejo do coração, aquilo que Caim desejava que era mal, que ele desejava em seu coração, aquilo que ele tinha contra o seu irmão, aquele desejo de praticar o que era mal contra o seu irmão, como ele fez, né? Matando o seu irmão, assassinando o seu irmão, armando-lhe uma emboscada e ali mata o seu irmão, ele vem a matar, depois desse aviso de Deus ele faz isso. Então a gente vê que isso foi contra o próprio Caim, o desejo que era dele, que estava no coração dele, foi contra ele, por causa do quê? Da escolha má que ele fez. Então, como ele procedeu mal, ele não foi aceito e o pecado foi contra ele. A consequência do pecado veio contra ele. Por isso que nós escolhemos procurar fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. A gente procura estar fazendo a vontade de Deus para não estar pecando contra Deus. Davi diz que para não pecar contra ti, tem procurado guardar a tua palavra. Agora, olha que interessante que ele diz, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, né? Mas cumpre a ti dominá-lo. Salmos 37:4 diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então veja bem, o desejo do coração de Caim era mau. O desejo do coração de Caim foi contra ele. Por isso que nós temos que usar a sabedoria e proceder bem. No nosso coração tem que estar aquilo que é bom, está aquilo que é certo. No nosso coração tem que estar a obediência, o temor, né? Para que possamos evitar o mal, para que nós não venhamos trazer sobre nós a consequência do pecado que jaz à porta. Você sabe que o maligno, ele trabalha com o pecado, ele trabalha com o desejo do nosso coração que é mal, contra nós mesmos. Contra quem é o pecado?
contra o próprio praticante. Então, Deus alerta a Caim, dizendo para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito, porém se procederes mal, o pecado jaz à sua porta. Mas Deus dá um alerta para ele. O que Deus quis dizer? O pecado pode bater a sua porta, mas você tem o poder para dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. Então cumpria a Caim dominar aquele mau desejo, aquele mau pensamento. E para você que me assiste agora, para você que me acompanha, é da mesma forma. Por mais que você seja de Deus, você não está livre do pecado. O pecado bate a sua porta. Os maus pensamentos vêm até você, os maus desejos, problemas e situações estão batendo a sua porta o tempo todo. E se você não dominar, você acaba caindo em tentação. Muitas das vezes seu coração não deseja só o que é bom, teu coração deseja o que é mal. Porque muitas das vezes o que é mal parece doce, parece bom, é enganoso, o mal é enganoso. Enganoso é o pecado. Então, a gente precisa estar atento, tendo cuidado para estar procedendo bem. Há em mim, para você ver que nos dias de Caim, o Espírito Santo não estava habitando sobre o homem. Mas mesmo sendo um homem natural, Caim tinha o poder de dominar o pecado. Imagina hoje que nós temos o Espírito Santo. Se nós nos consagramos a Deus, se nós temos temor a Deus, se nós guardamos a palavra de Deus, se nós obedecemos a Deus, nós temos ainda mais condições de dominar o pecado. O problema é que às vezes se torna muito difícil para a pessoa, porque o desejo dela não é de estar dominando o pecado, é de estar cedendo o pecado. Ela às vezes até diz: eu não quero pecar. Mas o desejo pelo pecado é maior do que o desejo de não pecar. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Deus diz que o poder para dominar o pecado está em nós. Cumpre a nós rejeitar o desejo do pecado, rejeitar o pecado, rejeitar a maldição do pecado, porque todo pecado tem a sua consequência e tem a sua maldição. Romanos também vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então o pecado traz graves consequências para a nossa vida. Por isso que nós procuramos estar fazendo a vontade de Deus, procuramos nos santificar, procuramos estar nos consagrando, procuramos absorver a palavra de Deus e as suas promessas, os seus benefícios para a nossa vida, porque a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus nos traz bons frutos, a palavra de Deus nos alimenta para uma vida espiritual, nos alimenta para a salvação eterna. A palavra de Deus é um manjar que nós devemos estar nos alimentando dele todo dia, procurando abandonar as coisas do mundo para poder estar buscando as coisas do alto, as coisas do reino de Deus. Aí ele vai dizer: olha para você ver, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o desejo será contra ti. Esse desejo mal, esse desejo que a Bíblia falou aqui, de Caim, que a gente sabe que, como eu acabei de falar agora, o pecado, ele jaz à porta. O diabo está oferecendo a oportunidade para a gente pecar todos os dias, em pensamento, com atitudes, desejos do coração. O diabo, ele trabalha com essa sugestão. Ele procura sugerir, como a Eva estava lá no jardim, sugerir que o fruto é bom, que não é bem assim, que ela podia comer, enganando. O diabo sugere o engano, sugere o pecado, sugere o engano, até que a pessoa possa se sujeitar à vontade do diabo, que é ver a pessoa no pecado. Então, ninguém é obrigado a cair em tentação. Ninguém é obrigado a cair em tentação. E ninguém cai em tentação sem querer.
Quando a pessoa chega a cair em tentação, é porque ela desejou o pecado, é porque ela foi tentada por esse pecado e não resistiu ao pecado. Como até também a palavra de Deus fala, resistir o mal e ele fugirá de vós. Então a pessoa não procura resistir o mal, ela acaba cedendo, por mais que ela sabe às vezes que o pecado não é bom, ela procura a princípio rejeitar, mas não se esforça, aí ela acaba cedendo ao pecado e acaba caindo em tentação e concebendo aquela tentação, dando a luz ao pecado, né? E uma vez que ela cede ao pecado, ela acaba estando nas trevas. Então a gente entende que a responsabilidade aqui era de Caim. A Bíblia fala que o desejo era contra ele. Então cabia a Caim resistir àquele mal, dominar aquele desejo que era contra ele. Porque o desejo, aquele desejo maligno, era contra ele mesmo, era contra o próprio Caim. Então é importante a gente andar em espírito para a gente poder estar atento às tentações, atento ao pecado que jaz à porta, atento às armadilhas do diabo para nos destruir. Então quem anda em espírito tem como controlar melhor as suas emoções. Mas o homem natural, ele cede facilmente às suas emoções, aos seus desejos, né? Observa para você ver que quando a pessoa ela não é espiritual, ela é carnal, ela está bem sensível a essas coisas, sensível ao pecado, sensível à ira, sensível ao ódio, sensível só para as coisas más. Ela é nervosa, ela é ignorante, ela é arrogante, ela é pretensiosa, ela é orgulhosa, né? Pouco dá ouvido, mas quando a pessoa é espiritual, não, ela é diferente, ela é mais calma, ela é mais tranquila, ela tem o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque ela é espiritual. Então é necessário a gente procurar andar em espírito, né? Porque a gente sabe que a responsabilidade é nossa, e sabemos que quem anda na carne, ele está sujeito a cair. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito e a carne é fraca. Mas quem anda em espírito, ele vigia. Quem anda em espírito procura resistir o diabo, resiste o diabo. Agora, quem anda na carne, ainda que queira resistir a algumas coisas, não tem força, né? Não tem força em si para estar resistindo ali o pecado, para resistir às tentações. Então, essa palavra ela nos mostra a necessidade de estar vigilante, de estar se consagrando, de estar em obediência, para não estar caindo nas tentações do pecado que jaz à porta. E o próprio Deus alerta Caim para que Caim não viesse estar cedendo os desejos do coração dele, que eram malignos, e que estaria sendo contra ele mesmo. E isso foi contra Caim, né? O desejo de Caim foi contra ele durante toda uma vida, pessoal. A gente vê que, né, o problema, né, o que parecia fácil para Caim a princípio, se tornou em dificuldade por toda uma vida. Um momento de ira, um momento de inveja, um momento de tentação na vida de Caim, se tornou para ele uma vida inteira de problemas. Quantas pessoas, pessoal, não estão vivendo isso hoje? Problemas e mais problemas, consequência de um ato, de uma atitude, de um desejo, estão pagando um preço até hoje. Porque eu até quero ler aqui, né, em Gálatas, que diz assim, Gálatas 6:7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha o alerta de Deus. E o apóstolo Paulo também vai dizer em 1 Coríntios, que aquele que está de pé, cuide para que não caia, não caia. Então nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar da nossa alma,
para que nós não venhamos cair. E ninguém cai sem entrar fazendo o desejo do coração, caindo nas tentações das emoções, dos desejos carnais que nos é proposto todos os dias por parte do maligno. Ele está procurando seduzir as almas preciosas, procurando seduzir a mim, a você, todos os dias. Observa para você ver se o diabo não tem sugerido para você coisas que você sabe que não são boas, mas que tem feito você pensar e desejar, mesmo que você não queira. Por exemplo, quantas pessoas não são levadas à tentação? Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo simples, mas que é muito comum em nosso meio. Quantos maridos, porque olham para outras mulheres e de repente ele acaba desejando outras mulheres e traindo as suas esposas por causa de um desejo em seu coração, uma tentação que veio aos seus olhos e que, consequentemente, passou a fazer parte do desejo do seu coração. E muitas das vezes a pessoa não resistindo, não controlando aquela emoção, aquele desejo, aquela vontade, ela cedeu àquela vontade e acabou destruindo uma família, acabou destruindo um casamento, deixando de repente se levar por uma emoção, um desejo da carne, destruiu com um lar e até com de repente uma esposa que estava ali do seu lado, que era companheira, uma pessoa a quem ele podia confiar para poder estar se envolvendo com outra que só lhe trouxe graves consequências. Quantos casamentos, quantos lares, quantas famílias não foi destruídas já por um desejo da carne, por um desejo de prostituição, por um desejo, de adultério? Quantos? Assim é a alma. Quantas almas não foram destruídas por causa de desejos do coração que a princípio parecia ser bom? Engano do diabo, porque o diabo faz o pecado parecer bom e parecer doce. Então nós temos que ter muito cuidado com as tentações. Elas vêm e através das tentações se consuma no ato da prática desses desejos do coração o pecado. O pecado jaz à porta, ele vem. Não pense que não vem para você, porque vem. Ah, mas eu sou um cristão, eu oro, eu vigio. Mesmo você orando, mesmo você vigiando, ele vem. Você precisa dominar. E para dominar o pecado, você precisa estar bem com Deus. Você precisa estar em consagração, você precisa estar orando, porque se você não estiver bem com Deus, você não vai encontrar força para resistir ao pecado. Uma hora você cede ao pecado que bateu a sua porta e as consequências podem ser muito dolorosas. Por isso, guarda essa palavra contigo, se consagre a Deus, procure se envolver com as coisas de Deus, procure semear o que é bom para você colher o que é bom. Deus falou para Caim: o pecado jaz à sua porta, cumpre a ti dominá-lo. Eu digo isso para você. O pecado tem batido a sua porta, o pecado tem procurado destruir a tua vida, mas se você fizer o que é bom, não serás aceito. Então procure fazer o que é bom, procure fazer a vontade de Deus que é boa, procure obedecer a Deus, isso é bom, procure guardar a palavra de Deus, isso é bom. Agora, se eu não guardo a palavra de Deus, se eu não procuro me santificar, se eu não procuro dominar o pecado, eu vou estar escolhendo o mal, porque esse mal será contra mim, eu não vou ter força para dominá-lo, eu vou ser escravo desse mal e eu vou me dar muito mal. As consequências serão graves, gravíssimas, porque dependendo da situação em que eu estiver vivendo e eu partir, eu não consigo a salvação da minha alma. Então é isso aí, que você possa vigiar, que Deus possa te dar sabedoria, que você possa resistir ao pecado, que o poder de Deus seja sobre a tua vida, para que você seja iluminado, para que você seja fortalecido na força do Senhor e possa lutar contra todo o pecado, todos os desejos malignos e possa escolher a melhor parte
e está vivendo a vontade de Deus, a bênção de Deus, a salvação de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe.